Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados irmãos, estamos reunidos no amor de Cristo para a nossa meditação da Palavra de Deus e também fazermos a oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que cai em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, então, neste dia, nós estamos com a Igreja celebrando a memória de São Padre Pio. São Padre Pio de Pietrelcina, modelo para todos os cristãos, principalmente para os sacerdotes. Santo Padre Pio, pai espiritual de muitos filhos que buscavam a ele para ter direção espiritual, para se confessar, ia de inúmeros lugares, das regiões mais longínquas, e não se importavam de fazer aquela peregrinação para terem a possibilidade de se confessar, de ter uma direção espiritual com Padre Pio.
Dentre estes filhos espirituais, também existe nos escritos, referente à vida de Padre Pio, inúmeras bilocações, aonde ele permanecia em 2 lugares ao mesmo tempo, realizando obras diferentes, trabalhos diferentes, sempre em vista da salvação, sempre em vista do bem-estar da pessoa humana. Então, portanto, São Padre Pio não almejou nenhum cargo grandioso em sua vida. São Padre Pio não almejou as grandes catedrais. Ele simplesmente foi um sacerdote do povo para o povo. Simplesmente viveu para Deus e viveu para santificar as almas a Ele confiadas. Então, peçamos no dia de hoje a intercessão de Santo Padre Pio por todos nós, principalmente pelos sacerdotes. O Evangelho de hoje, o Evangelho do semeador, que a Sagrada Liturgia traz para nós, no capítulo 8, versículo de 4 a 15 de São Lucas, que vem trazer esta mensagem referente à vida do homem e à proximidade do homem para com Deus. A semente deixa claro aqui no momento a partir do versículo 10, que Jesus começa a explicar a parábola aos discípulos. Então ele vai deixar claro que a semente é a palavra de Deus. O solo ao qual ela caiu é o coração do homem, é o coração da mulher. Nós temos que estarmos preparados constantemente para receber a palavra de Deus. Receber, e esta palavra, ela enraizar em nós. Nós temos que sermos solo fértil. Nós temos que ser um solo capaz de produzir. Muitas vezes, o solo do nosso coração é árido, é um solo pedregoso, é um solo espinhoso, que é incapaz de fazer com que a palavra de Deus ali, ela germine, crie raiz, se fortaleça e dê fruto. Porque as preocupações do mundo, como Jesus, a partir do versículo 10, ele começa a explicar aos discípulos as preocupações do mundo, as preocupações com a vida, as preocupações com a riqueza, as preocupações com os bens. Isto faz com que esta palavra, ela não seja fecunda em nós. Não porque a palavra, ela não é uma semente vivaz. É por causa do solo do nosso coração. É a receptividade nossa que não proporciona à palavra um crescimento, proporciona à palavra um frutificar, porque muitos momentos de nossa vida nós passamos, às vezes, dias, semanas e até mesmo meses, sem sequer pensar que somos
criaturas de Deus. Imagina só se temos a capacidade, neste momento desta aridez, de pensar que somos filhos de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu a filiação divina. Ele nos deu a vida eterna, nos devolveu tamanha graça que o pecado havia roubado de nós. Então, quando nós passamos este tempo árido, o que poderia frutificar em nosso coração? Absolutamente nada. Infelizmente, nada frutificará no solo do nosso coração, porque se estamos distanciados de Deus, porque se estamos desligados do seu amor, da sua graça, da sua bondade, o que poderia adentrar este coração petrificado, este coração com um solo ressequido, ou este coração com um solo espinhoso, que simplesmente vai produzir amargura, vai produzir murmúrio, vai produzir raiva, ressentimento, ódio, então não produzirá nada. Nós temos que aprender que o nosso coração, ele necessita de uma docilidade para com o sagrado, para com as coisas divinas, para que para nós o nosso viver seja Cristo e o nosso morrer seja Cristo. Que aí sim o nosso coração é um coração dócil, amável, capaz de amar, um coração transformado em um amor verdadeiro. Então peçamos no dia de hoje a intercessão de Santo Padre Pio por cada um de nós, para que possamos sermos fiéis à palavra de Deus e que o nosso coração seja um solo fecundo e fértil para que esta palavra sempre, constantemente, a todo momento, cresça e frutifique. Queridos e amados, vamos então neste momento rezar a oração que o Senhor nos ensinou, trazendo as pessoas que pedem as nossas orações, aqueles que somos obrigados a orar, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que fizeram a sua passagem. Rezemos também pela alma do Padre João Donizete Pitondo, para que Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de Santo Padre Pio, o acolha na glória celeste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre a nossa vida, para que tenhamos
um dia repleto das graças e das bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ficai em paz.